Boa tarde a todos que estão assistindo este vídeo pela parte da tarde. Boa noite para aqueles que vão assisti-lo na parte da noite. Boa madrugada para você que está assistindo pela madrugada. E um bom dia, um excelente dia a você que está assistindo este vídeo pela parte da manhã. Neste vídeo hoje, eu trago para cada um de vocês uma apresentação que eu criei para falarmos um pouco sobre os efeitos do inventário. E, ao final, mostrar para você que é possível que o seu patrimônio possa ser mantido o mais intacto possível após o seu desenlace da matéria. Eu vou compartilhar agora esta apresentação com cada um de vocês. Apresentado a você neste vídeo vai impactar sua vida. Inventário. O que mais você precisa saber? Seja bem-vindo. Este vídeo poderá transformar a sua vida. Você irá encontrar neste vídeo informações relevantes que lhe permitirão a tomada de decisões quanto à preservação ou não do seu patrimônio após a sua morte. Estamos muito felizes de ter você aqui na segunda edição do Conhecimento que Liberta. Na live anterior, nós lhe mostramos quais são os custos aproximados de um inventário no Brasil. Na live de hoje, nós vamos lhe explicar o que é um inventário e o que é um planejamento pós-mortem ou planejamento sucessório. Conhecendo os tipos de inventários. Inventário é um procedimento judicial ou extrajudicial com a finalidade de transferir a propriedade do falecido de cujos para os que ficaram vivos, herdeiros, fazendo um levantamento de tudo o que ele possuía, a fim de que a divisão entre os seus sucessores seja igualitária, ou seja, inventário é o procedimento judicial ou extrajudicial que permite que os bens deixados pelo morto possam ser divididos de forma igualitária entre os seus herdeiros, sem que um seja mais beneficiado do que o outro. O inventário extrajudicial é aquele realizado na serventia notarial, por meio de escritura pública, quando o falecido não tenha deixado testamento, todos os envolvidos sejam capazes, concordes e estejam representados por advogado. O artigo 2015 do Código Civil diz que, se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz, ok? O escrito particular é o testamento, mas mesmo com o testamento,
os bens testamentados devem ser levados a juízo para homologação. O artigo 610 diz no seu parágrafo 1º que, se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. O tabelião somente lavrará a escritura pública de todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Ou seja, o inventário pode ser feito via cartório? Sim, mas para que isto ocorra, deve ter a assistência de um advogado ou de um defensor público, pois o advogado ou o defensor público irão se qualificar dentro da escritura pública e assinar a escritura pública em comum com o tabelião e os herdeiros. O inventário judicial, ele é obrigatório quando? O inventário judicial ele é obrigatório quando houver discordância entre os herdeiros quanto à partilha dos bens, quando houver herdeiros menores ou incapazes, quando o falecido tenha deixado testamento e ainda quando algum herdeiro não estiver devidamente representado. Dessa forma, o inventário será realizado na modalidade processo judicial, onde o Estado juiz, após o devido processo legal, irá lavrar a partilha dos bens. Ou seja, o inventário judicial, ele necessariamente tem que ser feito se houver menores, se houver incapazes, se o falecido tiver deixado testamento, porque o testamento tem que ser homologado pelo juiz, e se algum dos herdeiros não estiver devidamente representado por um defensor público ou por um advogado. Então, sendo assim, o inventário é realizado na forma de processo judicial. O artigo 2016 diz que será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. Ou seja, o falecido deixa 4 filhos e 2 bens imóveis, mas os herdeiros não concordam com a partilha. Então, o inventário deverá ser levado às vias judiciais para que o Estado juiz decida a melhor partilha de bens e faça a lavratura da partilha entre os herdeiros. O artigo 610 caput diz o seguinte: havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Portanto, simplesmente fazer testamento não irá livrar os seus herdeiros dos custos do inventário, ok? O inventário, nesse caso, só se dará mais célere, mas custos com o inventário serão, sim, imputados aos herdeiros. O artigo 612 diz que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Neste caso, o juiz decide as questões relevantes à partilha, se dentro do processo de inventário estiver os documentos comprobatórios da partilha dos bens. Senão, ele vai remeter para as vias ordinárias. Prazos.
O artigo 611 diz que o processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento de parte. O que é a decretação de um prazo de ofício pelo juiz? O juiz pega a petição de inventário e, analisando a petição de inventário, ele percebe que há um fato na petição que possa impedir o inventariante de dar sequência no inventário dentro do prazo de 2 meses. Então, ele pode arrazoar esse prazo, ou seja, ele pode dilatar esse prazo de ofício. Ou o inventariante, percebendo que não é possível levantar toda a documentação do espólio deixado pelo falecido, ele pede ao juiz que seja dilatado esse prazo. Então, o juiz vai promover a dilação de prazo, tá? Mas, necessariamente, o inventário deve ser instaurado no máximo dentro dos 2 meses que se seguem à morte do detentor de bens. Se isso não ocorrer, quando os bens foram nominados à Fazenda Pública para cálculo do imposto de transferência causa-mortes e doação, esse imposto, que em Minas Gerais é de 5%, será majorado em 20%, ou seja, 5% mais 20% de 5%. Ok? 5% mais 20% de 5%. Em vez de ser 5%, ele passa a ser 6%. E se a família do morto relevar a abertura do inventário, no momento não interessa a gente fazer inventário, a gente não tem dinheiro, vamos deixando rolar. Quando se fizer a lavratura do inventário, a abertura do inventário, vai ser imputada a multa de 20%, mais a multa de 10%. Só que essa multa de 10%, ela vai incidir a cada ano de atraso. Então tem que tomar muito cuidado, que não é só 10% acima dos 20%. Se eu não entro com o processo de inventário dentro de 2 meses, eu pago uma multa de 20% para a Fazenda Pública. Se eu extrapolo o prazo e excedo 180 dias, vai incorrer uma multa de mais 10%. Ok? E se eu deixar ao longo dos anos, essa multa de 10% ela vai reincidir. Perfeito? O artigo 1796 diz que no prazo de 30 dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e quando for o caso de partilha da herança. O que isso quer dizer? Houve a morte do detentor do patrimônio hoje, dia 24 de janeiro de 2023. Tem-se o prazo de 60 dias para abrir-se a sucessão, para dar início ao processo de inventário. Uma vez aberta a sucessão, o juiz vai determinar que as primeiras declarações sejam entregues dentro do prazo de 30 dias, ou seja, em 30 dias após aberta a sucessão, o inventariante ele tem que apresentar em juízo todos os bens do falecido e também todas as dívidas que o falecido deixou para fins de liquidação. É um ledo engano no Brasil acreditar-se que morto não tem dívida. Grande mentira, tá? O espólio garante a dívida do morto. Doutor Alcides, o que é isso? Supondo que o morto
tenha deixado um patrimônio líquido de R$100.000 e 4 herdeiros. Se não houver dívidas, os R$100.000 serão partilhados em 4, cada um recebendo R$25.000. Desses R$25.000, cada um vai arcar com as custas do inventário, certo? Perfeito. Mas, e se o morto tinha um patrimônio de R$100.000 e deixou uma dívida de R$50.000? Bom, primeiro é feita a liquidação das dívidas, ou seja, apurado os valores do monte-mor, ou seja, da herança, faz-se a liquidação da dívida e o que sobrar é partilhado entre os herdeiros. Então, tinha 100.000 de bens, de patrimônio, uma dívida de 50.000, sobrou 50.000 para ser dividido por 4. Desses 50.000, retira-se as custas do inventário e o restante é dividido para os herdeiros. Doutor, e se o morto tinha uma dívida de 150.000 e um patrimônio de 100.000? Como fica isso? Bom, a primeira parte que ocorre na sucessão, na lavratura do inventário, é a liquidação das dívidas. Então, o juiz vai decretar que os bens sejam vendidos ou transferidos ao credor. Os bens estavam valorados em 100.000, a dívida é de 150.000, então paga-se R$100.000 da dívida e os herdeiros ficam literalmente chupando o dedo, ok? E os outros 50.000, os herdeiros são obrigados a dispor dos seus bens pessoais para pagar? Não, neste caso não, é o espólio, é o monte-mor que responde pela liquidação das dívidas deixadas pelo morto. Planejamento sucessório. O artigo 2018 do Código Civil nos diz o seguinte: é válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contando que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Ou seja, o artigo 2018 nos dá aporte para o planejamento familiar e sucessório, correto? E também ele dá aporte ao detentor de bens para que esse possa deixar os bens em testamento, para que ele possa, se for o caso, fazer doação dos bens. Mas é preciso que você, que o senhor, que a senhora que está vendo esta live hoje ou no futuro próximo ou distante, entenda que ocorrendo a morte, os bens necessariamente serão divididos de forma igualitária entre os herdeiros. Supondo que o detentor de bens tem um patrimônio de R$100.000, tá? Desses R$100.000, ele pode pegar R$50.000 e fazer dele o que ele quiser. Ele pode dar para uma instituição de caridade, ele pode chamar um filho e pode doar esse dinheiro, ele pode chamar um vizinho e falar: ó, 50.000 aqui, estou te dando 50.000. Mas a lei, ela exige que a legítima dos herdeiros seja necessariamente garantida. E o que é essa legítima dos herdeiros, doutor Alcides? A legítima dos herdeiros é a preservação de 50% do patrimônio do detentor de bens para que possa ser repartido entre os seus descendentes quando da sua morte. Se você tem
pais vivos e filhos vivos, você só pode doar 50% dos seus bens, tá? Se você não tem nenhum passarinho para criar, não tem pais vivos e não tem mãe e pai vivos, nem não tem filhos, não tem avós, não tem herdeiros na linha ascendente, você pode pegar seus 100 mil reais e fazer o que o senhor achar melhor com eles. Mas se tiver herdeiros na linha ascendente, só 50% pode ser doado, só 50% dos bens pode ser testado, ou seja, incluído em testamento. Mas, eu tenho 100 mil reais, eu tenho 2 filhos, eu posso deixar um testamento garantindo 50% dos meus bens para cada um. Sim, nesse caso pode, porque você não vai estar prejudicando a legítima dos herdeiros. Considerando a complexidade das relações familiares e a alta carga tributária existente na realidade fiscal brasileira, revela-se oportuno a elaboração de um planejamento patrimonial, sucessório e tributário que compreenda toda esta múltipla realidade excepcional. Cavalcante 2020, página 17. O que o Cavalcante quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: as relações familiares, na maior parte das vezes, são complexas e a carga tributária no Brasil, ela pode ser alta. Em vista disso, a legislação, ela permite que o planejamento patrimonial sucessório e tributário seja realizado pelo detentor de bens, minorando a carga tributária que provavelmente incidiria após o óbito com a abertura de um inventário. O planejamento sucessório por meio de uma holding familiar é, na verdade, uma alternativa viável que permite atender aos anseios e interesses de grupos familiares espalhados por todo o território nacional e que acabam fomentando a economia de nosso país. Isso é plenamente possível. Como vimos no caso que trouxemos na nossa última aula do João Grana Farta, João Grana Farta, ele acreditava que o seu patrimônio de R$1 milhão seria transferido integralmente aos seus herdeiros após a sua morte. Mal sabia ele que ele estava rasgando literalmente o seu patrimônio. Seu filho Próspero Grana Farta, após os trâmites do inventário, ficou com um patrimônio líquido de R$ 480.361,82. Você se lembra? Nós falamos disso na nossa última live. Mas se você não se lembra, relembremos agora. João Grana Farta, durante a sua jornada de vida, adquiriu um bem imóvel no valor de R$100 mil. Na altura da sua morte, esse imóvel estava avaliado em R$1 milhão. E ele, percebendo a sua morte, acreditava que o filho Próspero Grana Farta e a sua esposa Dona Felicidade iriam herdar um patrimônio de R$1 milhão. Só que ele desconhecia os custos com a sucessão hereditária, ou seja, com a abertura de um inventário. E, lembra, no estado de Minas Gerais, os honorários advocatícios para a lavratura de um inventário são de 6% a 20%. No caso que nós estudamos na nossa última aula, 6% daria R$60 mil. Mas ainda havia as custas com taxas e emolumentos, com a escritura pública, havia a tributação sobre o ganho de capital, que é a diferença do valor de aquisição do bem e do valor atual de mercado do bem. Então, o bem foi comprado por 100 e foi vendido por R$1 milhão. Então, sobre 900 mil incide o tributo ganhos de capital.
No caso em tela, né, no caso que nós fomentamos, o Próspero, ele teve que vender o bem, né, a propriedade que o pai deixou, para arcar com as custas do inventário. Então ele foi no juiz, pediu o juiz para liberar a venda do bem antes de lavrar a escritura do inventário. O juiz entendeu que sim, autorizou, só que quando ele foi efetuar a venda, aquele bem que tinha valor de mercado de R$1 milhão foi vendido por R$800 mil. Então ele deixou de ganhar aí R$200 mil. E no final sobrou para ele R$480.361,82. Próspero, grana farta e sua mãe, Dona Felicidade, desceram de classe social e tiveram que procurar um outro local mais adequado à sua nova condição de vida para viver. Por quê? Porque o seu João, grana farta, em vida, não concebeu realizar um planejamento sucessório. Isso é o que pode vir a acontecer com quem não faz um planejamento pós-mortem ou planejamento sucessório. O planejamento sucessório, ele permite que o núcleo familiar fomente os seus negócios e preserve o seu acervo patrimonial, sendo uma das melhores alternativas que permite preservar o interesse do mesmo núcleo familiar. Você escolhe ter o seu patrimônio depreciado à sua morte? Você escolhe rebaixar sua família e seus filhos de classe social após a sua morte? Ou você percebeu o bastante para já começar a pensar em realizar um planejamento pós-mortem ou planejamento sucessório? O planejamento sucessório é a melhor alternativa e a solução para o interesse de um mesmo grupo familiar, tendo em vista o baixo custo e eficiência, assim como uma estratégia empresarial que busca alcançar vantagens econômicas e fiscais lícitas para o controle do patrimônio. Cavalcante, 2020, está lá na página 18. O que ele quis dizer com isso? Quem tem bens, a melhor alternativa para a preservação desses bens após a sua morte é o planejamento sucessório. O planejamento sucessório, em alguns casos, pode preservar em até 91% da integridade dos bens patrimoniais de uma pessoa, de forma lícita e transparente. Na nossa próxima live, nós vamos estar debulhando, tá? Para cada um dos senhores e das senhoras, o planejamento sucessório em si, para que os senhores e as senhoras compreendam o que é um planejamento sucessório. Isso soa interessante para você? Para você, é melhor que seus bens sejam preservados após a sua morte? Ou para você, é melhor que eles sejam depreciados após a sua morte? A morte não precisa ainda ser mais cruel com aqueles que você ama. Não deixe que a sua morte ceife os sonhos dos seus filhos. Não deixe a morte ceifar os sonhos daqueles que você amou em vida. Não condene aqueles que você amou em vida a pagarem um preço alto pela sua morte. O anjo da morte vai visitar a cada um de nós um dia, mas que ele não visite o patrimônio que nós deixarmos para os nossos entes queridos. Não deixe que o anjo da morte pegue aqueles que você ame totalmente despreparados financeiramente. Como nós vimos na nossa live anterior, o João grana farta, né? Deixou o patrimônio lá para os filhos, mas
para o filho, né, João Próspero Grana Farto, para sua esposa Dona Felicidade. Mas eles não estavam preparados financeiramente. Eles tiveram custas com o velório, com o sepultamento, e eles não tinham em espécie os aproximadamente 320 mil reais necessários para o custeio do inventário. E normalmente é o que acontece. No Brasil, é comum a pessoa ter um grande patrimônio, um patrimônio assim de valor até considerado, mas ela não tem dinheiro em caixa. Ela não deixa em caixa valores substanciais para cobrir esses gastos. E o que acontece? Um dos bens vai ter que ser vendido. Se for um único bem, vai ter que ser vendido para custear o inventário. Então, normalmente, quando alguém morre, mesmo que seja de classe financeira alta, costuma-se ser pego despreparado os seus entes queridos. O planejamento sucessório pode evitar não apenas a depreciação do seu patrimônio, mas também que seus entes queridos sejam pegos desprevenidos financeiramente e, consequentemente, tenham que provar o gosto amargo de ter que fazer a abertura do seu inventário. Lembre-se, no Brasil, o custo com o inventário consome aproximadamente 42% do Monte Mor, ou seja, da herança. E eu tenho certeza que não é isso que você está escolhendo para os seus filhos, para os seus entes amados e queridos. Mantenha seu patrimônio o mais intacto possível após a sua morte. Lembre-se também que, após a sua morte, seus bens deverão ser inventariados. Ou não, você pode escolher o que irá acontecer com o seu patrimônio. Ou não também, após a sua morte. Lembre-se, mais ainda, que no Brasil, além de ser muito altos os custos com o inventário, na maior parte das vezes a família é pega desprevenida pela morte. Os gastos com o inventário podem consumir 42% do patrimônio deixado pelo decujus, ou seja, pelo morto. Em alguns casos, pode consumir até mais do que 42%. Não queremos lhe assustar com isso, mas, na realidade, o que nós queremos lhe dizer é que isso pode vir a acontecer. E há como evitar isso, doutor Alcides? Sim, há como evitar isso. A resposta, como eu disse anteriormente, é sim. E como que nós evitamos isso? Fazendo um planejamento sucessório. Porque o planejamento sucessório pode ser a solução. E o melhor, a legislação brasileira permite isso. Você não vai estar infringindo nenhuma lei. E como eu disse lá na nossa primeira live, o final dessa história fica por sua conta. Muito obrigado. Você chegou até aqui e isso me mostra que o conteúdo deste vídeo lhe interessou. Então, compartilhe, divulgue, deixe seu like. Você assinaria o nosso canal e ativaria o sininho para receber mais conteúdos como este? Muito obrigado, gratidão, danke, graças, thank you very much.
O planejamento sucessório pode ser a solução que você esteve procurando ao longo de sua vida para proteger o seu patrimônio. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, em algum local aqui abaixo, deixe o seu like, divulgue este vídeo, compartilhe com seus amigos. Para você, isso não vai custar nada, mas pode fazer a grande diferença na vida de alguém que você compartilhar este vídeo. E nós te agradecemos muito por isso. Deixe seu comentário, faça a sua pergunta e nós iremos, dentro de um período mais rápido possível, procurar responder a todas as suas indagações. Muito obrigado. Eu sou Alcides Soares, Macube Midialo.